Graça e paz, meus irmãos. 4 de outubro de 2020. Louvamos a Deus por esse primeiro domingo do mês de outubro, em que estamos juntos mais uma vez com você, com sua família, no culto aqui do canal da Igreja Congregacional em São José da Mata. Vamos nesta noite celebrar ao nosso Deus. Estará conosco pregando a palavra de Deus na série sobre o livro dos Salmos, né? O pastor Esdras, da Igreja Congregacional no bairro do Cristo, na cidade de João Pessoa. Ele que vai ser o mensageiro desta noite. Então, convido você e sua família para juntos louvarmos, orarmos e, sobretudo, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vamos então agora, fazer a leitura da palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos, fazer esta leitura na palavra de Deus. Que diz assim, o Salmo 67, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto, e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Que bênção, Saber que Deus ama todas as nações da terra, se preocupa com todas as famílias da terra e quer, através da sua igreja, fazer com que o evangelho chegue a todos os povos da terra. Que Deus assim nos abençoe com a leitura da sua palavra. Agora vamos juntos, para o nosso momento de oração. Quero convocar todas as famílias que estão aí conosco online nesse momento para intercedermos uns pelos outros, agradecermos a Deus também por nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Que Ele nos dê um coração agradecido, e um coração temente a Ele a cada dia. Deus amado, nós te agradecemos por mais uma semana vencida, mais uma semana que se inicia. Louvamos por esse elemento, esse instrumento que temos podido utilizar para que a Tua palavra possa chegar até a casa das pessoas, chegar à casa de todas as pessoas, ó Deus amado. Queremos Te agradecer pelos que estão conosco nesta hora e Te rogar que o Senhor abençoe cada família que está nos assistindo, cada família que está acompanhando o Teu trabalho nesta noite. Que o Senhor conceda uma semana de paz. Estenda a Tua mão sobre os enfermos, estenda a Tua mão sobre os que estão infectados pela Covid. Que o Senhor tenha misericórdia e restaure a saúde. Te louvamos pelos que foram recuperados, pelos que estão restaurados. Pedimos a Ti que Tu possas providenciar esta vacina para que essa enfermidade possa ser vencida no nome de Jesus. Abençoa a mensagem dessa noite. Usa o Teu servo, pastor Esdras. Seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra. Cuida da Tua igreja em São José da Mata e toda a Tua igreja em toda a terra. E todos os povos, ó Deus, todas as pessoas, como nós lemos na Tua palavra, um dia venham conhecer a Ti como Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz em poder compartilhar da palavra do nosso Deus com vocês aí de São José da Mata. Estou com saudade de vocês, né? Estive aí a última vez, já faz um bom tempo, quando nós estávamos pregando por ocasião do aniversário dos jovens, né? Então, muita saudade de vocês que nos receberam muito bem. Quero agradecer ao pastor Helder César, a quem temos muito apreço, nosso amigo, né? E quero agradecer a confiança de poder deixar, né, com que possamos aí juntos compartilhar um pouco da palavra de Deus, tá certo? Nós temos também um canal no YouTube que abrimos, né? Essa questão da pandemia fez com que as igrejas corressem aí para as redes sociais.
E aí nós temos um canal no YouTube, caso você queira assistir outras mensagens, não é? Nossa, cultos de nossa igreja, lives infantis, né? Fazemos todos os domingos de manhã lives para as crianças. Se você quiser, se inscreva lá no nosso canal, assista outras mensagens, louvores, enfim, lá também pode abençoar a sua vida. Temos também canais, né? Temos também plataformas de rede social no né? Facebook, no Instagram também. E no YouTube o nosso endereço é IEC no Cristo. Você escreve lá IEC no Cristo e vai aparecer, tá certo? Então um grande abraço ao pastor Helder. E sem mais delongas, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Deus amado, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, para te exaltar, bendizer o teu nome. Estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, para compartilhar das tuas sagradas escrituras. Escrituras essas, ó Senhor amado, que guiam a nossa vida, que faz com que nós estejamos a cada dia aprendendo. Escrituras estas que são luz para o nosso caminho. Louvado seja o teu nome, Pai amado, porque eu creio que o Senhor está presente neste momento. Eu creio que o Senhor pode falar aos corações e creio também, Senhor amado, que o Senhor pode me usar para a tua glória e teu louvor. Alimenta as tuas ovelhas, ó Pai, e que eu seja um canal de bênção para este povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o Salmo de número 63. E esse Salmo, ele vai trazer aqui um pouco da vontade de Davi, Davi relatando, não é, a sua vontade de seguir a Deus de perto. É sobre esse tema que eu quero falar com vocês nessa noite, seguindo Deus de perto. Há muitas formas de seguir a Deus hoje em dia, muitas pessoas estão aí seguindo a Deus do seu próprio jeito. Cada pessoa acha que pode seguir a Deus de acordo com um padrão que ela própria criou. Lembramos de Caim, né? Caim foi assim, nós tínhamos lá no início do Gênesis a história de Caim e Abel, e havia uma forma específica ou especificada pelo próprio Deus para adorar a Deus. Então Caim e Abel não podiam adorar a Deus do seu próprio jeito. Eles tinham que adorar de uma maneira que o próprio Deus ensinou, os sacrifícios e tudo mais. Só que o que acontece? Abel levou um sacrifício ao Senhor da forma que o Senhor gostou, o Senhor se agradou. E então o Senhor disse a Abel que ficou feliz com aquilo. Já Caim trouxe uma oferta que ele quis criar, que ele quis fazer, uma oferta do jeito dele. E quando ele levou, Deus não aceitou a oferta de Caim, que se irou muito e acabou matando o seu irmão. Mas Deus, ele castigou Caim. Caim sofreu as consequências do seu próprio mal. E o próprio Deus disse a Caim: Caim, se você tivesse procedido corretamente, ou seja, Deus está dizendo: Caim, você sabe como tem que me adorar. Eu ensinei a você como me adorar. Se você tivesse me adorado como eu ensinei, você teria sido aceito. O próprio Deus diz isso a Caim. Se você tivesse me adorado da maneira correta,
eu teria aceito. Por que isso? Por que Deus pede isso? Porque se nós formos adorar a Deus, irmãos, como nós queremos, nós vamos dar a Deus o que sobeja, nós vamos dar a Deus o que sobra para a gente, muitas vezes, o que não nos vale nada, o que não nos custa esforço. A gente vai dar para Deus o tempo que sobra, tudo o que sobra, a importância que sobra. A gente vai dar para Deus coisas que nós mesmos não valorizamos. Então há algo, de fato, na Bíblia que é estipulado pelo próprio Senhor para que possamos adorá-lo. Porque para que nós saibamos como adorá-lo corretamente, é preciso seguir a Ele de perto. Só seguindo a Deus de perto, vamos ser aceitos por Ele. Só seguindo a Deus de perto, nós vamos oferecer algo ao Senhor e isso vai agradar ao Senhor. Mas é preciso seguir de perto, é preciso conhecer de perto. É preciso, de fato, saber que o Senhor, Ele tem uma forma de ser agradado. Não é como se você me chamasse para a sua casa e aí você oferecesse um prato de fígado para mim. Eu não iria gostar, eu não iria comer esse prato de fígado. Por que eu não ia comer? Porque eu não gosto. Mas por que você me ofereceu fígado? Porque você não sabe que eu gosto? Exatamente porque você não me conhece de perto. Então, conhecendo a Deus de perto, nós vamos oferecer a Ele aquilo que lhe agrada, com as nossas atitudes, com as nossas orações, não é? Com as nossas palavras, com tudo aquilo que a gente dedica ao Senhor. Então, quando isso ocorre, o pecado ele passa a ter uma ideia, o pecador passa a ter uma ideia correta de Deus. Quando ele começa a seguir a Deus de perto, ele começa a ter uma ideia correta. Davi foi alguém que foi buscado pelo Senhor, ele se converteu ao nosso Deus e ele começou a seguir a Deus de perto e ele começou a agradar ao Senhor. E muitas pessoas lembram de Davi e sempre citam que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas sempre contrapõe isso com os seus pecados. Eu não quero fazer isso nesta noite. Eu quero mostrar um Davi que era um homem segundo o coração de Deus exatamente porque tinha sede de seguir a Deus de perto. E ele escreve esse salmo exatamente se lembrando de um momento em que ele estava em um deserto. Parece que Davi está se lembrando que estava num deserto e naquele deserto, por que Davi estava no deserto? Porque o seu próprio filho, Absalão, roubou o seu reino e queria matá-lo. Veja, Davi podia agora ser assassinado pelo seu próprio filho, estava fugindo num deserto. E lá no deserto ele começa a se lembrar de quando ele estava na casa do Senhor, começa a se lembrar da sua adoração ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, nós devemos entender que, mesmo quando a gente se encontra com Deus, mesmo quando Deus nos atrai para Ele, mesmo quando nós encontramos ao Senhor, o caminho não parou por aí. Ainda há muito a percorrer. Nós devemos entender que o impulso de buscar a Deus se origina nele, claro. É Deus quem nos impulsiona a buscá-lo. Porém, esse impulso que vem da parte de Deus para as nossas vidas deve inexoravelmente resultar na atitude de nós seguirmos a Deus de perto. Deus ele nos incentiva, o Espírito Santo de Deus ele nos motiva e o resultado dessa motivação deve ser eu e você buscar a Deus, estar perto de Deus cada vez mais. A grande questão é que se é possível, não é, ser convertido e se dar por satisfeito sem seguir, e seguir a Deus de longe. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que se convertem, mas estão satisfeitas em servir a Deus de longe, em louvar pouco, em ler pouco a palavra de Deus, não é? Mas só no encontro de personalidades é que se pode ter intimidade. Você só aumenta a intimidade com alguém se você se encontra com esse alguém, se você conversa, se você come com esse alguém. E só se encontrando com esse Deus, só querendo chegar perto dele, é que de fato você vai ter experiências maravilhosas. É interessante que essa é a razão da nossa vida. É conhecer, o próprio Jesus Cristo disse isso. Lá em João, no capítulo 17, no verso 3, quando Jesus está fazendo uma oração, ele diz, esta é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, esta é a vida inteira, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, Jesus está dizendo que quanto mais conhecermos ao Senhor, quanto mais nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor, ainda não estará bom, ainda não estará suficiente, ainda não chegará à plenitude, porque conhecer ao Senhor é algo que se faz eternamente.
Pode parecer um paradoxo, isso que eu estou falando, não é? Porque como é que eu encontro a Deus e vou buscar? Ora, não se busca o que já se encontrou, não é? Quando você está procurando alguma coisa dentro de casa que você perdeu e você encontra, automaticamente você para de procurar. Com Deus há algo sobrenatural que acontece. Com Deus há algo diferente que acontece. Com Deus a gente começa a procurá-lo e a gente procura, a gente encontra e a gente quer procurar ainda mais. Com Deus a gente bebe, sacia a sede e sente mais sede e procura cada vez mais ao Senhor. Um homem chamado São Bernardo, não é? Ele disse, nós bebemos de ti um manancial e tem sede a nossa alma de encher-se de ti. Ou seja, a gente se sacia, mas ao mesmo tempo quer mais. A gente mata a sede, mas ao mesmo tempo cria ainda mais sede. A gente encontra, mas cada vez que a gente encontra, a gente percebe que ainda há caminho para percorrer e ainda há mais do que encontrar do Senhor. Muitos homens de Deus buscaram intensamente, não é, essa intimidade com o Senhor. E ao tê-la, ao conseguir essa intimidade, eles perceberam que todo aquele caminho que eles percorreram para encontrar e ter intimidade com o Senhor também foi prazeroso. E aí eles querem voltar a caminhar, voltar a buscar, voltar a ter novos encontros com o Senhor. E isso é maravilhoso, é isso que precisa brotar no coração do cristão. O cristão ele não pode ser alguém que está caminhando para um estado de apatia, ou de inércia, ou de satisfação, ou de acomodação, ou de se acostumar com o que está fazendo para o Senhor. Qualquer que seja a coisa que façamos para o Senhor, nós precisamos sentir prazer nisso. Nós precisamos entender que ali está o glorioso Deus que precisa ser louvado. Precisamos entender que o prazer ele é sem fim no Senhor. Olha que interessante, irmãos, o exemplo de Moisés. Moisés era um dos homens que em sua época era o mais íntimo do Senhor. Moisés já era alguém que seguia a Deus muito de perto, muito de perto. Moisés ele não ficou satisfeito. Veja que Moisés subiu no monte para falar com o Senhor e o povo ficou embaixo. É interessante que se o povo tocasse no monte, poderia morrer, inclusive os animais. Ou seja, a Moisés foi dado a graça de chegar mais perto. E ele quis chegar mais perto, e ele buscou mais ao Senhor. E ele estava no cume do monte, ele já estava onde ninguém mais poderia estar dos seres humanos. Mas sabe o que aconteceu? Ele atrevidamente disse ao Senhor, me deixa ver a tua glória, Deus. Eu acredito que Moisés imaginava assim, olha, eu não sei como é que eu estou aqui, eu nem deveria estar aqui, mas pela graça e misericórdia eu estou aqui, então vamos ver se pela graça e misericórdia eu posso ir mais. Vamos ver se eu posso ir além. E o que é que acontece? Moisés pede ao Senhor para ver ao Senhor, ninguém poderia ver a Deus, Deus é muito santo e Moisés morreria, Deus ainda tinha uma missão para Moisés, mas Deus, por sua graça e misericórdia, fica feliz. Eu percebo, irmãos, na Escritura, que ninguém nunca buscou a Deus para não ter uma resposta positiva desse Deus, no sentido de experimentá-lo mais de perto. Eu nunca encontrei alguém na Bíblia buscar ao Senhor e não encontrá-lo, até porque a própria Bíblia promete diferente. A própria Bíblia manda nós buscarmos de todo o nosso coração, porque nós o encontraremos. Se nós batermos na porta do Senhor para conhecê-lo melhor, para experienciá-lo melhor, para sentir-o melhor, o Senhor responde de alguma forma. Todos quantos querem experiências com o Senhor, proximidade, intimidade, amizade, relacionamento, todos quantos querem o Senhor de perto, conseguem. Todos quantos querem. E Deus não ia mostrar-se totalmente, plenamente, porque Moisés não podia, mas não aguentaria, né? Não suportaria, mas Deus ainda concedeu algo além. Moisés conseguiu ir mais além. Moisés conseguiu chegar mais perto. Ele disse, eu vou passar e você vai me ver pelas costas. E isso aconteceu e louvado seja o nome do Senhor, porque cada vez que um servo de Deus o busca, o encontra. Cada vez que o servo do Senhor dá um passo para mais próximo em sua santificação, mais ele percebe a presença gloriosa do nosso Deus. Neste salmo, o próprio Davi, ele que é um dos maiores exemplos de adoração íntima de Deus, você vê que os salmos mais lindos na Bíblia são do próprio rei Davi, você percebe que ele é um dos maiores compositores, inclusive, a gente percebe do desejo da adoração de Davi, nesse salmo ele declara o seu anseio, mesmo que ninguém o busque.
No verso 1, a gente já percebe aí, veja, olha o que ele diz aí no verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Mesmo num deserto, mesmo que ninguém esteja buscando ao Senhor, mesmo que ninguém queira buscar ao Senhor, busque ao Senhor. Mesmo que nas suas redondezas, na sua família, ou na sua igreja, ou em qualquer lugar no seu trabalho, onde você estiver, Davi não se importava se alguém ao seu redor não queria servir ao Senhor. Davi não era Maria vai com as outras. Davi não deixava de ir para a igreja porque alguém parou de ir para a igreja ou porque alguém saiu da igreja. Davi não se preocupava com essas coisas, ele sempre adorava ao Senhor. E ele está aqui no deserto e está adorando ao Senhor nesse momento. Então, é interessante que a gente começa a perceber que Davi ele não desperdiçava a adoração a Deus. E ele não desperdiçava também a adoração de Deus no templo, né? Nesse lugar aqui, no deserto, ele declarava o seu amor acima da vida. Ele se lembra que quando ele estava na casa do Senhor, ele louvava a Deus. Veja que Davi aqui, ele não podia louvar a Deus na casa do Senhor. Ele não podia ir ao templo. Como nós passamos na pandemia, não é? Um tempo sem poder ir ao templo, algumas pessoas da área de risco ainda não estão indo ao templo, mas é algo diferente. Davi não estava indo porque ele não podia, assim como nós na pandemia não podíamos, as igrejas fecharam. Mas é interessante que Davi começa a se lembrar, dizer, quando eu podia, eu sempre estava lá. Quando eu podia, eu sempre estava adorando ao Senhor. E ele lembra, e ele diz, eu levantava as minhas mãos. E ele levantava as mãos oferecendo ao Senhor a sua adoração, os seus atos, as suas atitudes, dizendo, aqui estão as minhas obras, as minhas mãos simbolizam os meus atos, o meu passado, o meu presente, aquilo que eu ainda vou fazer, que quer coma, quer eu beba, que eu adore ao Senhor. Ele levantava as mãos em oferecimento da sua vida e das suas atitudes ao Senhor. Que maravilha, irmãos! Que maravilha, que adorador está diante dos nossos olhos, que adorador o próprio Deus criou nele, porque se não fosse o próprio Deus, ele seria um dos piores pecadores, ele seria um homem terrível, matador, assassino, ele tinha um potencial maligno muito forte, mas alguém transformou esse homem, louvado seja Deus. E o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, faz desse homem um homem segundo o seu coração. E é interessante que ele disse que quando ele estava na casa do Senhor, era como se ele estivesse diante de um rico banquete. Um rico banquete. E ali no deserto, Davi estava lá, ele não tinha mais um banquete de um rei, porque ele agora era um fugitivo, mas ele estava diante do Senhor, onde ele pôde provar um banquete espiritual. A parte mais maravilhosa que eu acho nesse texto são os versos de 6 a 9. Acompanhe comigo, olha o que diz. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me são destruídos, descerão às profundezas da terra. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas Davi está dizendo que ele se deitou para dormir, mas ele passou as vigílias da noite adorando ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ter essa experiência, me deitei para dormir, ao invés de dormir, entrei pelas vigílias da noite louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque aí a gente começa a se lembrar da ajuda do Senhor, da salvação do Senhor, a gente começa a se lembrar das provisões que Ele faz na nossa vida, a gente se lembra das proteções, dos livramentos, até tantos quantos nós nem vimos. A gente começa a se lembrar que Ele nos tirou de um charco e do lamaçal do pecado, a gente se lembra que Ele nos perdoou, a gente começa a se lembrar de como éramos e como somos após nascer de novo em Cristo Jesus. A gente começa a se lembrar da instrução, do auxílio, do ensinamento, da amizade. Nós começamos a nos lembrar que Ele é a nossa sombra no deserto, Ele é o Deus que abre o mar, Ele é o Deus que destrói os inimigos, Ele é o Deus que nos dá alegria na dor, Ele é o Deus que manda o maná na hora certa, Ele é o Deus do sustento espiritual que não nos deixa cair, desfalecer e abandonar a fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai na nossa frente vencendo. Ele é aquele que nos sustenta. Quando a gente começa a contar as muitas bênçãos, assim como certa canção dos nossos salmos e hinos, quando a gente começa a contar as muitas bênçãos, nós nos vemos surpresos de quanto Deus
já fez. Então, irmãos, muitas vezes a inexpressividade na nossa religiosidade, se você não está vivendo essa experiência e seguir a Deus de perto, busque isso. Às vezes, a nossa vida religiosa, ela não sente falta de Deus, ela não tem desejo por Deus, exatamente porque a nossa vida religiosa não está boa. É importante ter uma vida religiosa. A religiosidade hipócrita é má, mas ter uma vida de religação com Deus por meio de Jesus Cristo é maravilhoso. E isso se expressa no nosso prazer de louvar, de adorar, de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos. Então, se esforce para estar presente, né, cada vez mais. Porque eu nunca vi na Bíblia exemplos de pessoas íntimas com Deus que não sintam necessidade de estar no templo. Olhe para os profetas, eles viviam no templo. Olhe para os salmistas, estavam sempre lá louvando, cantando ao Senhor. Os sacerdotes ministrando. Os apóstolos, eles se mantiveram no templo. Quando os judeus não os queriam mais no templo, os expulsaram, eles construíram os seus próprios templos e até aqui estamos nós com os nossos templos, 2000 anos de história. Então, não há, irmãos, eu sei que Jesus certa vez disse, olha, não há um lugar específico para adorar, mas Jesus está dizendo todos os lugares, inclusive no templo. Jesus não baniu o templo, ele simplesmente alargou as tendas para que pudéssemos adorar em qualquer lugar. Porém, ele não tirou de nós esse desejo da reunião, pelo contrário, Deus se alegra quando reunidos estamos e adoramos a esse Deus. Então, em qualquer lugar, irmãos, da Bíblia, nós vamos ver que os crentes fiéis e verdadeiros sentem a necessidade de seguir a Deus de perto, e quanto mais querem seguir a Deus de perto, entendem que precisam também seguir a Deus juntos. A parte triste dessa relação é que, às vezes, Deus aguarda ser adorado por alguns e ele aguarda em vão. Mas eu quero concluir a mensagem desta noite, né, dizendo que um dia a boca dos mentirosos será calada. Quem são estes? Aqueles que adoram falsamente. E elas serão caladas pelo juízo de Deus. A hipocrisia, ela não permanecerá, como também a frieza e o afastamento espiritual de muitos, isso não permanecerá para sempre. É necessário viver o que nós declaramos. A fé que nós declaramos é necessário viver de maneira digna. Porque assim o Senhor Deus, ele se alegrará eternamente. E nós alegraremos ao Senhor eternamente. Então tenha Deus como alvo e não os seus bens. O alvo da sua vida precisa ser Deus. Não foi isso que Jesus ensinou quando ele disse que o reino deveria estar em primeiro lugar? Quando Deus dividiu a Canaã entre as tribos de Israel, olha que coisa interessante. Quando Deus dividiu as terras, ele dividiu entre todas as outras tribos. Mas sabe o que aconteceu? A tribo de Levi não recebeu nenhuma terra. Mas Deus disse que a tribo de Levi seria sustentada por todos os outros e a tribo de Levi ia se partir e viver em todas as outras tribos. Ou seja, a tribo de Levi não recebeu nenhum pedaço de terra por herança, mas recebeu a terra inteira. Eles agora tinham passagem livre por todo canto, eles poderiam morar em qualquer tribo e eles iam ser sustentados pelas outras tribos. Ou seja, quando se tem Deus em primeiro lugar, em exclusividade, se tem tudo ao mesmo tempo. Então é necessário que a gente descanse no Senhor, porque é o Senhor quem diz, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. Foi isso que Deus disse à tribo de Levi. Que assim a tribo de Levi foi a mais rica. Tozer, um teólogo, não é? Tozer, ele diz o seguinte, quem tem Deus tem todas as coisas em uma. Ele disse ainda, muitos tesouros podem lhe ser permitidos, mas desfrutá-los será tão amenizado que nunca serão necessários para a sua felicidade. Você pode ter um monte de tesouros e pode desfrutar deles, mas se você tem Deus como prioridade, esse desfrutar e esse monte de tesouros nunca será maior do que o prazer de seguir a Deus de perto. Mesmo que todos os tesouros comecem a serem perdidos, como Jó começou a perder. Mesmo que você comece a ver os tesouros partir, mas isso nunca vai deixar você tão desesperado a ponto de abandonar ao Senhor, porque você sabe que já tem de perto a fonte de todas as coisas, o nosso Deus. Você já tem tudo em um. As demais coisas, irmãos, são todas secundárias. Mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Então, siga Deus de perto. Siga Deus de perto, porque é a isso que nós somos chamados. Amém. Vamos orar.
Deus querido, Deus maravilhoso, que o Senhor esteja cada vez mais, ó Deus, cuidando de nós. Nos permite chegar mais perto do Senhor. Nos permite, ó Senhor amado, conhecer-te mais e ter mais experiências de Ti. Ó Deus, que o Senhor nos motive a buscarmos isso. Que a igreja em São José da Mata, cada dia mais, ó Senhor, queira, assim como Davi, assim como Moisés, estar perto. Assim como Paulo, que certa vez disse que tudo que ele era e havia conquistado, julgava tudo como perda para ganhar a Cristo, para ter a Cristo com ele. Ó Senhor Jesus, traz esse sentimento, esse desejo aos nossos corações cada dia mais. Assim que nós te oramos em nome do nosso Deus poderoso, Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Então, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. A Igreja Evangélica Congregacional no Cristo também os abraça e os saúda, tá certo? Que Deus esteja abençoando. Estamos aí chegando ao final deste culto, onde louvamos, onde ouvimos a palavra, onde oramos, né? E teremos ainda o canto final, né? Mas queremos desejar uma boa semana para todos, né? Todos da nossa igreja, todos que estão conosco. E vamos em frente, né? Vamos em frente com a graça de nosso Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente
sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia.